Bom dia, UPA, bom dia a todos os papais, as mamães, todos os responsáveis pelos adolescentes da nossa Igreja Presbiteriana de Botafogo. Estamos juntos mais uma vez para continuar a nossa escola bíblica dominical nesse último domingo do ano, 27 de dezembro. Estamos falando sobre andar na estrada com Jesus. Começamos essa aula há 3 semanas atrás com o Tagore, falando ali inicialmente, naquele primeiro momento, sobre a decisão de tomar Jesus, de receber Jesus como o caminho, a verdade e a vida para a nossa própria história. E os desafios que essa decisão influenciam na nossa vida ao longo da nossa caminhada. Essa foi a primeira lição, 2 semanas atrás, com o Tagore. Na semana passada, a gente está falando sobre viajar, sobre andar com Jesus, né? Uma metáfora, uma analogia para falar da nossa vida cristã. E aí eu já comecei a falar sobre o que a gente está carregando, o que a gente está levando na nossa bagagem nessa vida com Jesus. Dependendo do que a gente levar e dependendo do que a gente deixar para trás, a nossa viagem vai ser muito bem sucedida ou vai ser feita de grandes dificuldades. Então, a gente já teve 2 lições sobre essa temática aí na estrada com Jesus. Hoje, como mostra aqui o nosso primeiro slide, a gente vai verificar o terreno, olhar como é que é essa estrada que nós estamos construindo. E aí eu já começo aqui com uma imagem ali do Ewan McGregor, né? Se eu não me engano é assim a pronúncia do nome dele, nesse filme que se chama Os Últimos Dias no Deserto. É um filme de 2015 que fala exatamente dessa etapa ali de Mateus capítulo 4, quando Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, por que eu estou trazendo essa imagem desse filme, lembrando desse texto? Porque o que Jesus pede para mim e para você, o que Jesus espera de mim e de você, não é nada diferente do que ele mesmo já não tem enfrentado. O próprio Senhor Jesus foi tentado no deserto antes de começar a sua caminhada, o seu ministério. Não é? Jesus ali aos 33 anos ele é batizado, aos 30 anos ele é batizado e começa o seu ministério. Os desafios que ele enfrentou, nós enfrentamos também e ele pode e quer nos ajudar. Então vamos começar aí com a leitura dos 2 textos, principalmente o texto de Mateus, capítulo 7, dos versículos 24 a 27, que vão orientar a nossa lição aqui hoje. Jesus diz assim, né? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, um homem tolo, não é? Que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esse é o primeiro texto e o principal, e o outro é o texto de Tiago. Tiago, uma epístola muito prática, que ensina muito a gente sobre como viver e viver bem a nossa vida e a nossa caminhada com Jesus. Ainda no capítulo 1 ele fala, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, porque se vocês forem apenas ouvintes, vocês estarão enganando apenas a vocês mesmos. Vamos ter uma palavra de oração agora, que Deus abençoe esse nosso encontro aqui hoje. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, obrigado por esse domingo, obrigado por esse dia, obrigado por esse tempo que o teu filho e a tua filha está recebendo essa palavra, estão recebendo essa aula, que ela abençoe a nossa caminhada. Toma esse tempo nas tuas mãos, é a nossa oração, agradecidos no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor.
Amém. Beleza. Bom, espero que o seu Natal tenha sido abençoado, tão bom quanto foi o meu, que a graça de Deus permaneça sobre cada um de nós. Já estava esquecendo de falar. Né? Bem, vamos lá. O foco da nossa lição aqui, ou os focos da nossa lição aqui hoje, são esses três aí, de forma condensada, vamos dizer assim. Né? Primeiro, seguir a Cristo, saber que seguir a Cristo tem a ver com ouvir e praticar o seu ensino. A gente acabou de ler isso nos dois textos, tanto no texto de Mateus quanto no texto de Tiago. Né? Em segundo lugar, fazer um exame interno. Né? Eu preciso olhar para o meu coração e perguntar como que eu tenho andado. Será que eu tenho sido apenas um ouvinte? Será que eu tenho sido pelo menos um ouvinte? Né? E aí, o que está faltando para que eu pratique na minha vida o ensino e a palavra do Senhor? Né? Em terceiro lugar, eu verificar esse terreno sobre o qual eu estou construindo a minha vida nessa minha caminhada, nessa minha história com Jesus. E a gente faz isso, claro, com o auxílio da Bíblia, da palavra de Deus. Então eu vou fazer aí um breve comentário desse texto de Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Você percebe aí que tem aí um castelo construído sobre a rocha, né? Era muito comum as construções na antiguidade, elas estarem nos lugares mais altos, as fortalezas, né? Exatamente pela dificuldade do inimigo alcançar e também pela facilidade de se defender, né? E uma casa construída sobre a rocha, você percebe aí, inclusive, a fundação é uma casa muito mais resistente. É isso que a gente vai ver, né? Olha só, primeiro, esse texto está no final daquele famoso Sermão da Montanha que Jesus prega para os seus discípulos. Começando ali no capítulo 5 de Mateus, falando ali das bem-aventuranças, Jesus ensina aos seus discípulos, assim, aquilo que é essencial para o discipulado, para a vida cristã. Né? A gente vai se lembrar que ele está no início do seu ministério, no capítulo 5 de Mateus, exatamente após o batismo, após a tentação. E aí é como se ele dissesse assim, olha gente, vocês querem entender o que é andar comigo? Vocês querem saber, né, o que um discípulo meu deve fazer? Prestem atenção nisso aqui. E aí ele vai e começa a apresentar o seu ensino. Inclusive é aqui no capítulo 6 que Jesus fala sobre a oração do Pai Nosso. Ele ensina para a gente como é orar, como a gente deve orar, um modelo de oração. Então esse texto de Mateus 7, do 24 ao 27, está no final do Sermão do Monte. Né? E aí, qual é a ideia de Jesus? Ele várias vezes, ao longo do ministério dele, né, a gente vai ver isso nos evangelhos, ele faz comparações. Ele faz assim confrontos entre pessoas de tipos diferentes, que tomam decisões diferentes, que agem de maneira diferente. Então, por exemplo, ele fala do joio e do trigo. Ele tem aquela parábola das virgens sábias e das virgens loucas, das virgens nécias. Né? Ele fala daqueles que trabalharam, multiplicaram os talentos que receberam e daquele que enterrou o seu talento, não se dedicou a obedecer, a ouvir a voz do seu Senhor. Aqui, o confronto que ele faz é entre o construtor sábio, construtor prudente e o construtor tolo, o construtor insensato. Ele faz aí esse confronto entre essas duas figuras. Veja que ambos são construtores, ambos realizam, ambos fazem, ambos são de alguma maneira diligentes. Né? O problema está exatamente no fundamento. Porque um constrói a sua casa sobre a rocha, sobre um firme fundamento. O outro constrói a sua casa sobre a areia. Um fundamento, claro, né? Você que já foi para a praia, já foi em qualquer lugar ao céu aberto, sabe que a areia não é segura para esse tipo de construção. E aí, finalmente, a gente vê que o alicerce, está muito claro no texto, né? Jesus fala isso, é a palavra de Deus. Nesse caso aqui, aquilo que ele acabou de ensinar ao longo do Sermão da Montanha. E aquele que ouve essas suas palavras, ele é considerado prudente. Esse é o texto, assim, de forma bem sucinta, esse é o texto que guia a nossa lição. E aí, reforçando aí
o que eu acabei de falar, o valor da casa, ele não está na sua beleza, não está na sua grandeza, não está na sua imponência, não está na sua antiguidade, nos materiais que foram utilizados para construí-la, não é muito menos na sua decoração. O valor da casa está exatamente no seu alicerce, no seu fundamento. E essa é uma analogia, essa é uma imagem assim extraordinária para a nossa vida. Eu falava ainda na segunda-feira com o MP no Koinonia, né, lembrando de uma expressão utilizada hoje pelo Luiz Felipe Pondé. Luiz Felipe Pondé é um filósofo lá de São Paulo, professor de filosofia, e ele falando, por exemplo, das redes sociais e tal, ele fala que essa vida apresentada pelas pessoas, né, por nós, nas redes sociais, ela é uma vida editada. Ou seja, a gente só mostra para os outros aquilo que os outros querem ver, né? E aí, utilizando essa parábola de Jesus, a gente percebe que isso é um grande engano, isso é uma grande falha, um grande erro, porque nada que as pessoas podem ver na nossa vida, a roupa que a gente usa, a nossa maquiagem, o nosso cabelo, as coisas que a gente tem, o lugar que a gente mora, tudo isso pode ser importante, pode ser legal, a gente precisa ter cuidado, é claro, mas o mais importante é o fundamento da nossa vida, é o alicerce da nossa vida que a gente está aprendendo aqui com Jesus, é a sua própria palavra. Né? Vamos lá então a pensar um pouco sobre a primeira lição aí para a gente no nosso estudo dessa manhã. Uma vida construída sobre a areia é uma vida sem consistência, nos ensina Jesus. Até por isso eu coloquei aí essa imagem desse castelo de areia, né? Por mais belo que ele seja, por mais trabalho que tenha dado para construí-lo, né? A gente sabe que quando a maré subir mais um pouquinho, a onda está ali atrás, vai levar literalmente esse castelo, vai destruir esse castelo. E aí Jesus diz que quem constrói a sua vida sobre a areia, né, é um insensato. É um insensato, é uma pessoa que não é sensata, que não tem sensatez, que não tem um bom senso, que não raciocina. E aí, o que isso quer dizer? Né? Primeiro, o insensato que ele não ouve, ele até ouve, mas ele não pratica, ele não leva em conta, por exemplo, o futuro. Né? Ele acha que tudo da vida se resume ao que acontece hoje. Né? E conforme o tempo vai passando, a gente vai descobrindo o quanto é importante a gente pensar no futuro. Eu estou hoje com 36, né? Eu vejo a minha sogra que tem 73, eu vejo vários dos meus amigos mais velhos do que eu, e há cada vez mais uma preocupação com o futuro, uma preocupação em se preparar para o futuro. Inclusive tem até uma propaganda, acho que é do Itaú, não sei agora, com o Rodrigo Santoro, você pode procurar no Google, deve estar lá, que é o Rodrigo Santoro escrevendo uma carta para o eu dele no futuro. Falando, por exemplo, para poder fazer alongamento, porque as costas vão agradecer. Né? Então, o insensato, ele não se preocupa com o futuro. Ele só pensa no aqui e no agora. Ele acha, por exemplo, que a chuva nunca vai cair. Porque no texto que a gente leu, né, a gente está falando de um período de seca, um período sem chuva. Né? Então não tem problema de chuva, de vento, de tempestade, mas um dia a tempestade vem. Um dia a estação vai mudar. E aí, como é que vai ser? Né? Então o insensato não se preocupa com isso. Daqui a pouco eu volto nesse tema. Ele só se preocupa com os seus desejos, com o presente e nada mais. Veja, Deus e a palavra de Deus, aquilo que Deus diz, não é um fator importante na sua vida. Né? Ele considera, sei lá, o que os seus ídolos pensam, ele considera aquilo que as pessoas que ele segue no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Twitch, no Discord, né? E sei lá mais aonde segue. Não, fulano falou isso. Não, ele vê ali na Veja a lista dos livros mais vendidos e se preocupa com o que o pessoal está dizendo, mas Deus e a sua palavra, onde é que ficam? Ele até conhece, ele até sabe, ele até já ouviu falar, né? Mas não são fatores importantes na sua vida. Né? E veja, isso pode acontecer hoje ainda comigo e com você. Né? Por isso que Jesus
está falando isso. Por isso que Jesus está dando esse exemplo. Isso acontecia no tempo dele, acontece lamentavelmente no meu tempo e no seu tempo também, nos dias de hoje. Né? A gente saber o que Jesus diz, ouvir o que Jesus fala, mas ignorar completamente. Definitivamente esse não é um bom caminho. Esse é um caminho de insensatez, de uma vida que não tem uma boa consistência. Né? E aí, a lição traz para a gente refletir alguns tipos de ouvintes insensatos. É claro, a gente podia ficar aqui o dia inteiro falando disso, porque a nossa criatividade para o mal, ela é infinita, infelizmente. Não trouxe a minha caneca do Flamengo, vai a garrafinha do Davi mesmo. Né? Isso quem falou foi o Israel Belo de Azevedo, pastor ali da Igreja Batista Itacuruçá. A gente vê isso na Bíblia. Né? A nossa criatividade para o mal, ela é infinita, devido exatamente aos efeitos do pecado na nossa vida. Por isso a gente precisa de Deus. Né? Então eu vou trazer aí 4 exemplos de ouvintes insensatos, ouvintes que ignoram a palavra de Deus, que têm construído a sua vida sobre a areia. O primeiro, né, essa imagem aí dessa moça tirando a máscara, ele é o hipócrita, né? É o hipócrita. Porque aí eu coloco aí a natureza, né, a gênese, da onde que vem esse termo. Hipócrita é uma palavra que vem do latim e que vem do grego, que quer dizer encenar. Né? O hipócrita é o ator, né, no seu sentido original, é aquele que finge, é aquele que encena uma peça teatral. A palavra era inicialmente utilizada nesse sentido. E os personagens, ou seja, os atores, os hipócritas que faziam ali o teatro grego, eles usavam máscaras, né? E máscara em grego é persona, né? É daí que vem personagem. Então veja, utilizar uma máscara e ser chamado de hipócrita no passado, né, não tinha uma conotação, um significado ruim. Passou a ter exatamente pela ação do ator. Né? O ator é aquele que finge, é aquele que interpreta, é aquele que coloca uma máscara. Infelizmente, né, já no tempo de Jesus, a palavra já tinha esse significado, porque Jesus chama algumas pessoas no seu tempo de hipócritas, ou seja, pessoas falsas. Né? O que isso tem a ver, Diego, com um ouvinte insensato? Ora, né, ele é insensato porque ele sabe o que deve fazer, mas não faz. Ele finge, ele coloca uma máscara, né? Quem olha para ele até acha, né, pela forma dele falar, pela forma dele se vestir, pela maneira dele se comportar, não, essa pessoa é especial, essa pessoa é legal, esse daí vale a pena, né? Quando na verdade ele é um grande hipócrita. Cuidado, né? O hipócrita está construindo a sua casa sobre a areia, sua vida não tem um bom fundamento, né? Mas não tem apenas esse não. Né? Um outro é o interesseiro. Né? E aí eu achei essa tirinha aí da Mônica falando que odeia gente que só se aproxima dela quando precisa de algo. É muito chato, né? Quando a gente convive com pessoas desse jeito, que só lembram da gente, só ligam pra gente, só chamam a gente, só falam com a gente quando estão precisando de alguma coisa. E por incrível que pareça, tem gente que faz isso com Jesus. Né? Só ora, só lê a Bíblia, né? Só fica preocupado com a igreja, com as coisas de Deus quando está precisando de algo dele. Né? Senhor, né? Estou precisando disso, Deus, estou precisando daquilo, Pai, me ajuda. Né? Mas quando a maré está calma, vamos dizer assim, nem lembra que Deus existe. É muito triste pessoas assim, né? Sobretudo na sua relação com Deus. Esse também é um ouvinte insensato, é alguém que está construindo a sua casa sobre a areia. Né? Um terceiro exemplo, que tem muito a ver com o primeiro, com o hipócrita, mas aqui pega mais um pouquinho, que é o fariseu, né? É o legalista. O que é isso, Diego? O fariseu, você sabe, ele era membro ali da elite religiosa de Israel. Não é? É claro que nem todos os fariseus eram maus, eram ruins, é óbvio, né? Mas alguns eram, e a gente encontra esse embate, essa luta de Jesus nos evangelhos com esses homens que viviam a religiosidade de maneira má, de maneira cruel. Né? A preocupação daqueles homens era única e exclusivamente em cumprir o rigor da lei.
não havia amor, não havia graça, não havia misericórdia. Né? Infelizmente a gente encontra muita gente hoje assim também. Essa cena é uma cena relatada no Evangelho de Lucas, que é uma parábola que Jesus conta dessa imagem desse homem, né, com a mão no peito, olhando para o céu, e do outro com a cabeça baixada ali, chorando. Né? A parábola do fariseu e do publicano. Essa parábola é muito interessante porque ela fala de dois homens que chegam no templo para orar. O fariseu, se orgulha de quem ele é, se orgulha da sua obediência à lei, se orgulha de não ser, por exemplo, como o fariseu, de não ser um pecador e tudo mais. Então ele fala, e o texto é interessante porque o texto fala que ele fala de si para si. Né? Ou seja, ele não estava orando, ele não estava falando com Deus, ele estava falando sozinho, com ele mesmo, ele estava ali, né? Louvado seja eu. Né? Aliás, essa figura eu vou até falar daqui a pouco. Né? Enquanto o publicano está ali, que era o cobrador de impostos em Israel, né? Senhor, tem misericórdia de mim, né? Me ajuda, eu sou pecador, eu sou falho. Né? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Né? Diego, mas cumprir a lei não é importante? É óbvio que é importante cumprir a lei. Contudo, Jesus nos ensina que isso deve ser feito de forma compassiva, né? Ou seja, demonstrando misericórdia e amor pelo outro. Esse é um grande desafio para mim e para você enquanto cristãos, e tem muito ouvinte insensato que não está preocupado com isso. Lamentavelmente, tem construído a sua casa sobre a areia. Não é? Uma quarta figura é o autossuficiente. Né? Por isso a figura aí do Johnny Bravo, né? Que se achava literalmente lindo, bonito, especial, né? Ali o galã das meninas. Tá? Essa é uma figura assim, tão lamentável para o cristianismo, para a fé cristã, que chega assim, a fazer mal ao coração. Uma pessoa arrogante, uma pessoa que se acha especial, que se acha melhor, que acha que não precisa dos outros, que não precisa de ajuda, né? Ela não entendeu o Evangelho. Porque o Evangelho começa exatamente com a vida que a gente está comemorando agora. Agora, a gente acabou de celebrar o Natal e daqui a pouco a gente vai celebrar a Páscoa. A vida cristã começa exatamente em receber o menino Jesus, em receber o homem Jesus que morre na cruz e que ressuscita. Ou seja, a nossa vida ela não é nossa. Ela nos foi dada, ela nos foi entregue por Jesus. E isso é uma lição para a gente em qualquer momento da nossa história. Né? Nós nascemos para o relacionamento, para a amizade, para o encontro, para o casamento, para cuidar dos nossos filhos, para cultivar a amizade. A gente nasceu para isso. Foi o próprio Deus quem disse que não era bom que o homem estivesse só. Foi o próprio Deus quem disse isso. Então essa imagem do ouvinte autossuficiente, né, que acha que dá conta, que acha que consegue, infelizmente é alguém que tem construído a sua casa sobre a rocha. E aí, pensando num dos focos da nossa lição, é o momento da gente examinar o nosso coração. Como será que a gente tem vivido? Será que a gente tem vivido de maneira hipócrita? Será que a gente tem vivido de maneira interesseira, seja nas nossas relações, seja na nossa relação com Deus? Será que a gente tem vivido como um fariseu legalista, né, preocupado apenas em acusar, em apontar o erro do outro? Será que a gente tem vivido de forma autossuficiente? A gente precisa analisar isso no nosso coração, porque a Bíblia fala bastante sobre isso. Né? A Bíblia fala bastante sobre isso. Lá em Lucas 6,46, por exemplo, Jesus fala: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Jesus está falando com os discípulos. Olha só, vocês reconhecem o meu senhorio sobre a vida de vocês, mas eu mando vocês fazerem as coisas e vocês não fazem por quê? O que está acontecendo? E aí ele é mais duro, ele é mais enfático ainda, lá em Mateus no capítulo 7. Ó, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, vai ser salvo. Não adianta só falar da boca para fora, é preciso envolver o coração nisso. Né? Esse texto de Isaías 1, de 13 a 15, ele é muito duro. Né? Ele é muito duro, porque ele está falando o seguinte, peraí.
Ele está falando o seguinte, olha, não adianta para vocês, judeus, a gente está falando de Isaías, né, 600 anos de Jesus, né, irem para o templo, oferecerem os seus sacrifícios, estarem aqui presentes em todas as festas importantes, né, se o coração de vocês está longe de mim. Se o coração de vocês está longe de mim. Ou seja, se eu pensar hoje, né, eu estou aqui assistindo a aula, eu vou assistir o culto e participar do culto online, ou eu estou indo para a igreja, né, eu dou meu dízimo, a minha oferta, eu leio a Bíblia, eu oro, se eu fizer tudo isso e nada disso causar impacto e transformar a minha vida, eu sou um insensato. Eu estou construindo a minha casa sobre a areia. Não é? Olha aí, esse texto de Isaías 5:20, né? Porque tem gente que ainda faz isso, além de errar, ainda fala que o errado é o certo, e o certo é errado. É só abrir o jornal hoje que a gente vai ver um monte de gente falando esse tipo de loucura, né? Então a gente precisa estar atento ao que a Bíblia nos fala. E aí a gente vai para a segunda parte, né? Ou seja, se alguém que constrói a sua vida sobre a areia é um insensato, né, o prudente, o sábio é o quê? Né, ele constrói a sua vida aonde? Jesus nos diz, ele constrói a sua vida sobre a rocha firme. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele é previdente. Né? O previdente é aquele que é prevenido. Né? É aquele que pensa, que reflete. A gente até falou sobre isso no domingo passado, na nossa devocional, né? Sobre a sua vida, sobre as suas escolhas, sobre as suas opções, não é? Aquilo que ele precisa fazer, não apenas no presente, mas também para o futuro. Por exemplo, agora mesmo, a gente está no último domingo do ano. Você já parou para pensar no ano que vem? Você já parou para pensar as coisas que você quer fazer? Né? Algo novo que você quer aprender, alguma coisa que você quer melhorar na sua vida, algo que você precisa abandonar, algo que você precisa começar a fazer. Né? Essa é a característica do previdente, que pensa no presente e pensa também no futuro, sabe? Né? Que a sua vida não é só o agora, muito diferente do insensato. Isso tem a ver principalmente no nosso relacionamento com Deus. Né? Ele sabe, o previdente, o prudente, né, que há diversas estações no ano. Então a gente acabou de começar o verão nessa semana que passou e vamos até março no verão. Né? Depois, primavera, verão, outono e inverno. Então tem o tempo da chuva, tem o tempo da seca, tem o tempo do calor. Naquele texto que de Jesus é a mesma coisa. Tem o tempo que estava tudo certo para construir, mas veio o tempo da chuva. E aí, como é que vai ser quando chegar o tempo da chuva? E essa é uma analogia assim, extraordinária para a nossa vida. A nossa vida tem tempos que as coisas estão boas, tem tempo que as coisas estão ruins, que as coisas não vão bem. E aí, como é que vai ser? Daqui a pouco eu falo sobre isso mais um pouco. Né? Ele é prudente por quê? Ele é previdente por quê? Exatamente porque ele ouve e pratica a palavra do Senhor. Veja, não há sentido, gente, a gente aprender alguma coisa, é um grande desperdício aprender alguma coisa e não colocar em prática. Né? Pensa, por exemplo, eu coloco os exemplos aí, andar de bicicleta, aprender um novo idioma, né? Os estudos da gente de português, de matemática, tá? O pessoal aí, Pedro, Letícia, Isabela e tantos outros se acabando de estudar para poder fazer o Enem agora em janeiro. Não é? E para quê? Não, eu vou estudar, mas não vou utilizar o que eu estudei, não vou colocar em prática, não vou fazer a prova, não vou falar o outro idioma, não vou tocar o meu violão, o meu ukelele. Não faz sentido. Assim como não faz sentido eu aprender sobre Deus e a sua palavra e não colocar em prática. O prudente, o sábio, né, faz exatamente isso. E aí tem essa palavra de Jesus ali em João 14:23, quando ele fala: se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. E viveremos para ele e faremos dele morada. Ou seja, guardar a palavra de Deus, obedecer a Deus, ouvir e praticar, tem a ver com a gente amar a Deus ou não. Tem a ver com a gente amar a Deus ou não. Então isso é algo que a gente precisa pensar e pensar com muito carinho. Mais uma vez, né? Como que tem sido a palavra de Deus na minha vida? Será que eu estou construindo a minha caminhada com o alicerce
da palavra do Senhor? Eu tenho que pensar sobre isso, né? E aí a terceira lição, ou o terceiro ponto aqui para a gente é exatamente o que fazer quando a tempestade vem. Porque assim, ela vem. Que isso, Diego? Tá rogando praga, né? Tá botando coisa ruim na minha vida, não sei o quê. Não, gente, não tô rogando praga. Como a gente acabou de falar, e Jesus diz no texto, né? A vida tem diversas estações. Né? Há aquela estação de maior alegria, de maior conforto, há aquelas estações mais difíceis, mais tensas. Isso na nossa vida pode ser traduzido através das crises que a gente tem, as provocações que a gente recebe, as dificuldades que a gente enfrenta. E há tempestades que são muito comuns na nossa vida, né? Muito comuns no sentido de aparecerem na vida de todos nós. Então, por exemplo, há aquela tempestade emocional, crises emocionais, e a gente sabe, né, eu estava lendo, preparando aqui a nossa lição, né, que a adolescência, de cada, 30%, ou seja, de cada 10 adolescentes, 3, pelo menos 3, tem algum tipo de crise, algum problema emocional, seja depressão, seja ansiedade, né, alguma fobia, anorexia, né, os distúrbios alimentares. Isso, é claro, não é só entre os adolescentes, mas é um momento em que a gente está crescendo, a gente já não é mais criança, mas também não é adulto, a gente está começando a assumir algumas responsabilidades, a gente assim clama por mais liberdade, a gente já começa a tomar algumas decisões, então é um tempo muito difícil, né? E nem todo mundo leva de boa, né? E não tem problema nenhum nisso. A gente reconhecer isso já é um grande passo. A questão é como a gente vai lidar com isso. A gente tem problemas de saúde física, né? Não apenas emocional, porque às vezes a gente pode estar até com o físico bem, mas o emocional não está legal, e o contrário também pode acontecer. A gente apresenta algum problema de saúde física e a nossa mente, com a graça de Deus, está bem. Né? A perda de alguém que a gente ama, né? Eu vivi ainda no início da minha adolescência, a perda da minha mãe, depois da minha adolescência, a perda da minha avó, agora já na idade adulta, perdi meu pai, perdi o meu avô. Isso acontece, estou falando de mim, né? Você aí que está me ouvindo também deve ter as suas experiências. E isso gera tempestade na nossa vida, né? E a pergunta que fica é: como nós vamos reagir às tempestades quando elas chegarem? Né? Essa resposta tem a ver diretamente com o apreço que a gente tem pela palavra de Deus. Né? Porque a tempestade, ela chega para todo mundo. Né? A gente está caminhando para o final. A tempestade chega para todo mundo. Chegou para o construtor previdente que construiu a sua casa sobre a rocha. Chegou também para o construtor insensato, imprevidente, tolo, que construiu a sua casa sobre a areia. A casa do primeiro resistiu, né? Embora tenha sido grande a sua luta, a casa do segundo não resistiu. E aí é a pergunta que eu fiz, né? Aonde nós estamos construindo a sua casa? E aí eu termino com essa palavra de Tiago para mim e para você. É um chamado, né? Uma convocação para que a gente seja não apenas ouvinte, mas praticante da palavra de Deus, porque do contrário, a gente não vai estar enganando ninguém. A gente vai estar enganando apenas a gente mesmo. A gente termina aqui. Até a semana que vem. Que Deus nos abençoe. Vamos ter uma palavra de oração para terminar o nosso encontro aqui. Senhor, obrigado pelo tempo junto com os teus filhos. Obrigado pela tua palavra que nos orienta, que nos direciona, que abre diante de nós o caminho. Fala ao nosso coração, Pai, e nos ajuda a sermos como aquele homem da parábola de Jesus que construiu a sua casa sobre a rocha, sobre a tua palavra. Ajuda a gente, Senhor, a praticarmos os teus ensinos, hoje e sempre. Amém. Amém, gente. Um beijo, um bom domingo para vocês, viu?